A mensagem de hoje está em Lucas 15, verso 3 em diante. A parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queridos irmãos, as palavras, Jesus diz que as palavras que ele diz são espírito e são vida. A carne para nada aproveita, mas o espírito vivifica a carne. Então esta palavra, ela nos vivifica enquanto nós estamos aqui nesta vida, nós estamos aqui reunidos. Esta palavra é poderosa. Quando Jesus disse assim, que essa ovelha, uma delas saiu, né? Saiu, simplesmente saiu. Ela se perdeu. E ele olhou no rebanho e viu, ela não está aqui. Vamos pensar em nós mesmos? Será que quando a gente está muito aflito, atravessando dificuldades na nossa vida, às vezes o próprio Jesus olha para nós e fala: filho, eu estou aqui, filho, eu estou aqui com você, mas a gente não sente que ele está conosco. Por quê? Por que a gente não sente isso? Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos de estarmos unidos à videira. E quando nós não estamos unidos à videira, é o Espírito Santo que vem e nos coloca unidos a Jesus. Mas como isso pode acontecer? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Tudo que nós sabemos é que Jesus vem ao nosso encontro e ele nos toma pela mão. Ele nos toma pela mão e nos coloca no ombro, não é? Que coisa boa! Nós nem precisamos caminhar. Ele nos toma pela mão. Aqui disse, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Jesus, ele sente júbilo por cada um de nós. Sabe, aqui são mais de 30 pessoas aqui. Jesus, ele sente grande júbilo por cada um de nós aqui. Às vezes essa pode ser, assim, uma mensagem simples demais, não é? Não é simples demais? Falar, Jesus me tomou pelos ombros. Gente, é profundo isso. Jesus nos tomar pela mão, nos atender, resolver os nossos problemas, fazer um milagre na nossa vida. A gente pede todo dia, né? Um milagre, Senhor. Sabe, eu quero contar para vocês que aqui na fazenda, meu marido criava ovelhas, alguns anos atrás. E eu pegava a parábola da ovelha e lia e falava assim, e comecei a pesquisar sobre as ovelhas. Porque eu comecei a observar que as ovelhas, quando chegava a tardinha, elas não conseguiam entrar no aprisco. O lugar onde elas eram guardadas é um lugar bom, é um galpão todo fechado, né, para que animal nenhum venha à noite, né, pegar. Então, eu ficava observando e quando chegava a tardinha, se não tivesse o empregado lá para conduzi-las para dentro do aprisco, para dentro do galpão onde elas dormiam, elas não entravam. E eu olhava e falava assim, mas por que elas não entram? Não está aberto? É só abrir, sempre tem uma que fica na direção, uma mais velha. Eu falava, que interessante, como Jesus nos traz, como Jesus é o nosso bom pastor. Realmente ele que abre a porta para a gente entrar. Mas só que aquela outra ovelha que dirigia também não entrava. Aí eu fui pesquisar e vi que as ovelhas, quando escurece um pouco, elas não têm uma visão boa, elas não conseguem enxergar. E eu pensei, somos nós. Se a gente não tem Jesus na nossa vida, nós não conseguimos enxergar o caminho onde nós temos que passar. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. E se nós não estamos com Ele, nós não conseguimos enxergar o caminho que nós temos que passar. E aqui continua. E quando ele chega em casa com a ovelha, ele reúne os amigos. Quando nós recebemos a bênção da proximidade de Jesus na nossa vida, quando nós recebemos um milagre que Jesus faz na nossa vida, nós não falamos, eu quero contar o que Jesus fez por mim. Quantas pessoas aqui neste momento
gostariam de contar o que Jesus fez na sua vida. Isso é muito importante, queridos. A gente contar o que Jesus fez na nossa vida, porque ele contou. E então esse pastor reuniu os amigos e os vizinhos e falou: olha, encontrei a minha ovelha. E Jesus fala assim conosco. Fala assim com o Pai: encontrei a minha ovelha, encontrei a Fábio, encontrei Isabel Cristina, encontrei o Cláudio Mar, encontrei tantos outros aqui. Ele me encontrou, queridos. Ele me encontrou um dia na vida. Se ele não tivesse me encontrado, eu não estaria aqui. Eu não estaria, sabe? O que Jesus fez na minha vida, eu sei que fez na vida de muitos, mas fez na minha. Vou terminar dizendo, e ele disse: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Nós todos aqui somos ovelhas de Jesus. Todos os dias nós temos que nos encontrar com Jesus e pedir a Ele que nos segure pelo poder do Espírito Santo. Amém, amém, Claudiomar. Ele encontrou a Claudiomara, né? Glória a Jesus, glória a Jesus. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queridos irmãos, nós somos justificados por Cristo, mas a humildade tem que estar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Porque se nós não tivermos a humildade de sabermos que nós precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida, como que nós vamos vencer? Como que nós vamos estar de pé no dia da volta de Cristo? Nós temos uma igreja aqui na fazenda. Essa igreja que nós temos não é só uma capelinha, ela é uma igreja. Ela é uma igrejinha, ela é grandinha. Essa igreja foi um sonho que eu tive. Eu tive um sonho que Deus me mostrava que ele passava um arco-íris nas nossas terras e falava assim, uma voz de muitas águas. Só quem ouve sabe o que é voz de muitas águas. Eu não sei imitar, mas era uma voz de trovão de muitas águas, como diz nos Salmos. Dizia assim, Deus está aqui. E eu olhava ainda em sonho e falava, que lindo. E o arco-íris cruzava as nossas terras. E eu olhava e não entendia muito, mas fiquei feliz. Aí, com o tempo, passado alguns meses, eu contei isso para meus genros, minhas filhas. E falei, olha, eu tive esse sonho. E a gente, aqui, no sábado, quando a gente vinha, ainda não estávamos morando aqui. A gente estava aqui em férias. A gente veio para cá. Aí eu disse, a gente precisa de um lugar para a gente se reunir, porque a gente se reunia aqui na sala, mas era muito barulho. O meu marido não é adventista, nem tem vínculo com igreja nenhuma. Então eu falei, tem muito barulho, toda hora uma pessoa me chama, é um barulho de um lado, um barulho do outro. Eu falei assim, isso não está correto. Nós precisamos nos reunir, sair daqui de dentro de casa e reunir lá fora. Aí nós caminhamos um pouco e fizemos um ranchinho, rancho mesmo, um ranchinho pequenininho. Eu acho que ele não tinha 3 por 3. E cobrimos com telha, esse aí meu marido pôs. Eu falei para ele, manda o empregado colocar um rancho aqui para nós, manda tirar a madeira no cerrado, aí tirou a madeira. Assim um pouco contrariado naquela época, né? Porque tem mais de 10 anos isso, né? Então, ele ficou contrariado. Hoje ele está mais manso, viu? A gente tem que ter muita paciência com o marido ou com a esposa. Eu agradeço muito a Deus pela paciência que ele tem me dado com o meu marido. Isso aí eu dou um conselho para muitas esposas aí e para muitos esposos. Tenham paciência, mas orando, viu? Porque eu nunca deixei de orar, tá? Orando, porque nós precisamos ter paciência uns com os outros, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, ele colocou as 4 madeiras ao redor, colocou umas telhas que a gente tinha aqui e colocou a telha. Eu falei, mas aqui é muito frio. Na época era frio, hoje não é tão frio mais. Então, nós revestimos de plástico, um plástico grande, enorme,
transparente, e reuníamos ali. Olha, irmãos, a gente reunia com tanta felicidade naquele ranchinho, era lindo. A minha filha Sandra, ela colocava jarros de flores assim do campo, era lindo, era um carinho muito grande que a gente tinha naquele ranchinho. Só que eu caminhei um dia e falei assim, a gente precisa construir um lugar melhor. Mas será que era a Isabel que estava pensando? Claro que não era. Até hoje eu falo, Senhor, eu? Claro que não fui eu. Por isso eu digo para vocês, às vezes quando vocês tomam alguma decisão que é boa, não é você que teve essa maravilhosa ideia. Na realidade, foi Deus, pelo poder do Espírito Santo, que falou através de você, que fala através de você. Aí eu chamei meu genro e falei assim, vamos comprar algum material e vamos deixar na casa de construção. Porque eu estou aqui no estado de Goiás, perto de Cristalina. A nossa fazenda é aqui. A distância de Brasília são 150 quilômetros. 150, 160. Então, aí guardamos lá. Passou um pouco de tempo, menos de um ano, eu falei assim, não, vamos levantar isso aqui. E levantamos. Levantamos. A igreja, ela tem 17 metros por 8 de largura. Parece que é mais ou menos assim. Então, eu fui e falei, Senhor, e agora o pedreiro? Ó, nessas alturas eu estou sozinha. Eu não chamei meu marido porque ele não queria. Como que eu vou chamar uma pessoa que não quer participar? Ele não queria. E ainda não gostou da ideia, né? E ter uma igreja para ele é terrível. Então, eu fui a Cristalina e pedi a Jesus que abençoasse que tivesse um pedreiro. E tinha um senhor, não muito velho, meio jovem. Eu cheguei lá, o dono do material de construção disse para mim, ele está precisando, por que que você não leva? Naquela época ele falou você, que os cabelos ainda não estavam brancos. Aí ele veio. Ele falou assim, eu estou precisando muito de emprego. E trouxe, e veio. E ele levantou a nossa igreja. Essa igreja, ela foi levantada pelo poder de Deus. Mas muitas críticas eu recebi. A maior crítica que eu recebi foi quando as pessoas olharam o buraco enorme que tinha que preencher com terra dentro da igreja. Eles viram, criticaram e falaram, como pode? Isso aqui você vai demorar mais de ano para levar, encher com um carrinho de mão. Eu falei, não, mas mais de ano não, não pode ser. E o buracão, porque fez tudo direitinho, levantou, mas ficou o buraco, tinha que planar. Eu fui a Cristalina fazer compras, eu estava no mercado. Aí eu conversei com o moço que trazia para mim sempre os tijolos e alguma coisa. Falei para ele, como que eu posso encher lá aquele buraco? Ele falou assim, eu. Falei, como? Ele falou, eu tenho uma retroescavadeira. E eu falei, nossa, eu nem sabia o que que era direito. Eu falei, o que que ela vai fazer? Ele falou, eu vou tirar toda vou aplanar lá e pegar e jogar lá dentro. Falei, tá bom. Falei, tem que ser assim. E estava armando uma tremenda chuva quando esse homem chegou. Tinha que colocar retro em cima de um caminhão. E ele parou em cima lá na porteira e desceu com a retroescavadeira. Já era tarde, armando, gente, uma tremenda chuva. Tremenda chuva. E eu fiquei horrorizada com aquilo. E eu sozinha, só tinha um empregado meu, que era jovem. Ele era nordestino também. Simpático ele, bonzinho. E a minha mãe ainda estava viva. Deus permitiu que ela ficasse comigo viva, porque era a companhia que eu tinha aqui na fazenda. Para eu não ficar sozinha, porque minhas filhas estavam estudando. E eu estava aqui, minha mãe e eu. Então, para eu construir isso, Deus providenciou tudo. Então, ele entrou, ele abriu a frente toda aqui do cerrado que estava lá na frente, e eu olhando, horrorizada. A única coisa que eu falei para ele, não tira as árvores todas não, porque eu gosto de conservar as árvores. Não gosto de cortar não, sabe? Porque uma árvore demora muito para ficar de pé, né? Para crescer. Então, quando tem queimadas, aqui já teve várias queimadas. Então é triste, demora para elas crescerem, né? Então, gente, foi o maior milagre da minha vida.
Ele limpou a área da frente toda e depois foi colocando com a lâmina da retro escavadeira e foi empurrando ali, entrando, porque ainda não estava com as portas da igreja, né? Não tinha parede ainda na frente, só tinha dos lados. E ele foi entrando para dentro da igreja e foi compactando tudo ali. Gente, que maravilha! Eu só fiquei olhando, falei assim, isso é o poder de Deus. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Então, vou dar um pulo em tudo isso. A chuva desceu, gente, e eu ficava dentro do carro com a minha mãe e o empregado, e eles trabalhando. Trabalhou poucas horas. Não ficou um ano como criticaram de mim. Mas eu vou dar um pulo. Quando o meu marido chegou e as outras pessoas, outros homens que me criticaram da família. Ué, como você fez isso? Como? Como? Eu falei, Jesus. Jesus me orientou, fui em Cristalina, eu conversei, o moço falou, eu faço, ele veio e fez. Irmão, simples assim. Jesus é assim na nossa vida. É como essa ovelha perdida, sabe? Se você, eu vou ler essa parte de novo. Enquanto a alma estiver unida a Cristo, não há perigo de que seque ou se corrompa. Está em Desejado 479.3. Então, enquanto nós, eu, você ou qualquer um de nós estivermos ligados à videira, estivermos ligados a Jesus no dia a dia da nossa vida, irmãos, tem que ser no dia a dia, tem que ser todo dia, tem que ser toda hora, tem que ser em qualquer momento, onde você estiver. Você não tem que escolher lugar para você. Não, eu não tenho um lugar especial para unir com Jesus. Tem sim. Ó, você está lavando uma vasilha, você está com Jesus. Você está lá no seu escritório, você está com Jesus. Você está atendendo uma pessoa no seu comércio, você está com Jesus. Você está com Jesus o tempo todo. Você tem que olhar para cada pessoa que está em encontro com você. Você tem que olhar e falar, Senhor Jesus, por que motivo eu estou diante dessa pessoa? Eu me pergunto muitas vezes e falo, Senhor, sabe, quando Jesus me chamou das trevas para a maravilhosa luz, irmãos, eu era espírita, eu era espírita. Quando a gente entra para a universidade, a gente começa a ler muitas coisas e achar que nós não precisamos de religião. Eu sou de origem católica, minha família toda católica, mas a gente chega e acha que a ciência vale tudo, tudo é ciência, e a gente começa a abandonar as coisas, abandonar a palavra de Deus, abandonar tudo. Então, um dia Jesus me chamou, mas me chamou não foi tranquilamente, não. Eu tive um grande problema na minha vida. Esse problema que eu tive foi justamente no meu casamento. E isso me abalou muito. E eu falei assim: puxa vida, eu não posso aceitar isso. As minhas meninas ainda estão pequenas e eu sou daquela TFM. Sabe o que é TFM? Tradicional Família Mineira. A tradicional família mineira diz o seguinte: a família tem que estar de pé. Ela não pode se desfazer. E eu olhei e vi minha família, minhas meninas, que eu tenho 3 filhas, hoje já são adultas, 2 casadas, 6 netos. Então, eu achei que eu tinha que ir para o espiritismo, tá? Tinha que fazer macumba. Olha só que coisa horrorosa. Mas o espírito é assim. Tudo para ele tem que ser resolvido dessa forma. Só que eu ainda estava trabalhando. Eu era da rede da educação no Distrito Federal. E tinha uma bibliotecária chamada Nelly. Ela era muito católica. Por isso, queridos, eu não falo mal de pessoas que estão em outra religião. Nem falo mal dos católicos, de jeito nenhum. Não falo mal de nenhum evangélico, de jeito nenhum. Eu amo todos, sabe? A gente tem que imaginar de onde a gente veio e onde a gente estava. Como Jesus me chamou, como Jesus chamou você. A gente tem que imaginar isso. A vida da gente, às vezes, é uma simplicidade, às vezes a gente procura grandes coisas. Hoje, por exemplo, com o irmão Edivaldo, vocês teriam uma mensagem
muito grande, maravilhosa, mas aí veio a simplicidade dessa mensagem, que hoje eu tinha escolhido para mim, minha mensagem do dia, da parábola da ovelha perdida. Então Jesus me chamou do Espiritismo. E quando ele me chamou, foi através dessa bibliotecária. Eu estava chorando que eu recebi um telefonema ruim, né, de uma pessoa que tinha caso com o meu marido. E ela me chamou na minha escola. Naquela época não tinha celular ainda. Assim, cada um, né? Aí eu atendi e já saí chorando. Quando eu passei pelo corredor, aí a bibliotecária me chamou. Falou, o que que foi? Aí eu contei para ela. E ela disse para mim, e ela é católica, muito católica. Ela me chamou e disse, Jesus resolve o seu problema. Quando ela falou assim para mim, eu não senti muito, porque quando a gente não tem muito contato com Jesus, quando a pessoa leva a mensagem, aquela pessoa não sente tudo que a gente acha que a pessoa deveria sentir. Por isso que eu digo para vocês, tenham paciência com as pessoas que não estão com Jesus. Tem que ter paciência com elas. Elas não podem estar no mesmo grau que você está. Elas não vão sentir a mesma coisa que você. Elas não vão ter a mesma reforma de saúde que você. Você teve um caminho e ela ainda não tem. Ela tem você para olhar. Bom, aí ela disse para mim, pegou uma Bíblia, eu fiquei horrorizada, foi a primeira vez que eu peguei na Bíblia. Ela abriu a Bíblia e falou assim, abre aqui. Aí eu abri, saiu o Salmo 136. Na nossa Bíblia aqui é 135. Aí ela falou assim, você quer fazer esse Salmo? Eu falei, Salmo? Eu ouvi, olha, para mim realmente a ciência deixa a gente cega, né? De ciência eu era boa, mas de Bíblia eu não sabia nada. Eu abri e saiu o Salmo 136. A vitória de Cristo sobre as nossas vidas, né? É a vitória de Cristo sobre a nossa vida. Salmo 136 diz assim, vou só abrir aqui. Então, é a vitória de Cristo, é a misericórdia de Deus. Na Bíblia católica é 135, mas na Bíblia, nossa, aqui, né, João Ferreira de Almeida, é 136. E ela começa assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu fui lendo aquilo, irmãos, e eu vou dizer para vocês, quem sente é só quem sentiu, né? Então, eu senti uma coisa que eu quero ir para o céu, né? E quero falar, Senhor, aquilo que eu senti foi o Senhor me queimando os meus pecados, da cabeça até os pés, porque foi assim que eu senti, meus irmãos. Meu corpo pegou fogo, eu senti fogo, fogo, fogo da cabeça aos pés. Eu senti isso, eu fiquei assim meio parada. E ela abriu Jeremias 17. Aí ela abriu Jeremias 17. Quando ela abriu Jeremias 17, eu senti mais poder ainda. Eu leio esses até hoje. Jeremias 17. Clama a Deus que o socorro dos seus inimigos. Trono de glória enaltecido desde o princípio. É o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curada. Salva-me e serei salva, porque tu és o meu louvor. Então, queridos irmãos, foi assim o meu encontro com Jesus. Aí eu perguntei para Nelly, a bibliotecária, me empresta essa Bíblia? Ela olhou para mim assim e falou assim, só te empresto um pouco de tempo. Eu falei, onde que eu compro? Aí ela me indicou uma loja no centro da cidade, porque eu estava aqui no Distrito Federal, aqui em Taguatinga. Aí eu fui lá e comprei uma biblinha pequena.
Gente, eu me apaixonei pela Bíblia. Eu fiquei impressionada com tudo aquilo que estava na Bíblia. Eu falei, eu não sabia que existia isso. Eu não sabia. Daí em diante, Jesus foi me tomando. E eu não fui mais para o centro espírita, irmãos. Nunca mais eu fui. Mas eu sofri tanto dentro da minha casa. O demônio me sufocava. O demônio me sufocava. Eu ajoelhava e falava, Jesus, eu levantava da cama. Por quê? Porque eu estava tomando uma decisão na minha vida. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu não estava só. Porque para mim, eu estava só. Eu achei que eu estava só, mas eu não estava. Jesus estava comigo como está comigo até o dia de hoje, está comigo agora, está com cada um das pessoas que estão aqui. Eu sei que vocês estão com Jesus, Jesus está com vocês pelo poder do Espírito Santo. Sabe, quando Jesus falou, eu não estou só, o Pai está comigo. Hoje eu digo, eu não estou só, o Pai está comigo. Jesus está comigo. O Espírito Santo está comigo. Os anjos celestiais estão comigo. Então nós não estamos sós. Irmão Claudio Mar, o senhor não está só. Rose, você não está só. Tenha paciência com seu esposo. Nós não estamos sós, queridos irmãos que estão aqui, nós não estamos sós. Qualquer batalha que nós estivermos enfrentando, nós não estamos sozinhos. Somos assim como essas ovelhas que eu contei para vocês. Sim, o irmão Adriano passou uma mensagem aqui muito bonita agora, né, irmão? O Senhor disse, Deus está e aparecerá para aqueles que o aguardam para a salvação. Amém. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós não estamos sozinhos, mas nós somos como ovelhas. Nós não enxergamos para entrar no caminho correto. Eu digo para vocês que isso é a maior verdade. Eu vi as ovelhas fazendo isso. Nós somos como ovelhas. Nós somos como ovelhas. Nós não enxergamos o caminho. Talvez essa pequena mensagem hoje vai servir para alguém que está aqui se sentindo só, precisando tomar decisões, né? Achando que não sabe o caminho correto, está sendo perseguido por algum problema, está com problema, sim, na sua igreja. Eu tive problemas também na minha igreja, mas saí em paz. Não é eu, não saí, não. É porque eu vim para a roça. Mas eu tenho amor por todos os meus irmãos lá na igreja. Amo todos, sabe? Algumas ideias diferentes que eu tinha da reforma de saúde e tal, isso às vezes ofendia alguma pessoa lá que come carne, né? E eu já estava com a reforma de saúde iniciada, entende? Então, eles tinham, assim, um probleminha, mas eu não saí com problema com ninguém. Eu saí, vim para a roça, e quando eu estou aqui, que por acaso eu tenho que ir a Brasília, se tiver oportunidade eu vou à igreja, amo todos. Por quê? Nós não podemos guardar rancor no nosso coração. Eu sei que nós somos ofendidos, as pessoas nos ofendem, viram o rosto para nós, já fizeram isso comigo, me isolaram, não sentavam no banco que eu sentava. Que bobagem, né? Eu olhava e falava assim, puxa, Senhor, se eles soubessem que eu oro por eles. Não sentavam no banco que eu sentava. Eu dava muitas lições de escola sabatina, eu comprava várias lições e dava para algumas pessoas que não podiam comprar. Teve um dia que uma irmã falou assim, não, irmã, eu não quero não. Acho que falaram para ela, não receba a lição dela. Que bobagem, né? Olha só, a mente da pessoa que faz uma coisa dessa, o que é que tem receber uma lição de escola sabatina? Se ela que vai estudar a lição, não tem nada, né, irmãos? Mas eles pensavam assim, mas isso acabou. Isso acabou porque eu não deixei continuar. Eu falei, não vou guardar rancor no meu coração, não. Sabe por quê? Porque o rancor que você guarda no seu coração, ele se transforma em doença no seu corpo, tá? Então,
Jesus está com você, está com cada um de nós e vai continuar. Que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e com cada uma das pessoas que estão aqui, ó. Eu quero ainda falar aqui do chat. Quantas pessoas aqui, ó. O coração alegre formoseia o corpo. Ah, isso é maravilhoso. Quando a gente estiver triste, né? Se apegue a Jesus e diga para ele: o Senhor é videira verdadeira e eu sou o ramo. Então, o ramo ele tem que estar ligado com a videira. Que Jesus te abençoe, irmão. Mais um dia da vida, né? Abençoe cada um dos que estão aqui. Já são 6 horas e 16 minutos. E eu gostaria de fazer uma oração final, pedindo por todos nós, por todos que estão também doentes, né? Tem muitos que já estão doentes, outros estão tratando de alguma doença difícil, né? Uns estão com câncer, outros estão com outros problemas de saúde, né? Outros estão bem, mas estão com problemas emocionais, né? Outros estão com atritos familiares, atritos com outros problemas da vida, né? Então vamos pelos missionários, gente, vamos orar pelos missionários, por aqueles que fazem a missão, né? Por aqueles que estão trabalhando pela obra missionária. Então vamos orar por todos eles agora e pedir a Deus nesse instante que nos cubra com sua bênção e que abençoe o irmão Edivaldo, que não teve oportunidade de entrar. Vamos orar. Glorioso Pai, a tua santa e gloriosa palavra, ela é tudo para nós, Senhor. Nós somos sim, Senhor. Nós somos, Jesus, como o Senhor disse, ovelhas. Nós somos ovelhas. E o Senhor nos achou, por isso nós não somos ovelhas perdidas. O Senhor nos encontrou e o Senhor está muito alegre, Senhor Jesus, porque o Senhor nos tem aqui. Por isso eu peço a Ti, Jesus amado, na simplicidade da minha alma, o Senhor toma cada pessoa que está aqui nesse instante. Toma ela em Teus braços, Jesus. Abrace cada pessoa aqui, Senhor Jesus. Que ela sinta o Teu abraço e que o Senhor atenda cada pessoa, cada angústia que ela está passando, que o Senhor transforme em bênçãos. E eu peço, Senhor, pelos doentes, peço pela Claudiomara, peço pela Josi, peço pelos casais, gente, pelos casais, pelas famílias, pelas crianças, pelos jovens, pela obra missionária. Enfim, Senhor, por todos nós que aqui estamos. Opere em nós, Senhor, o Teu querer e o Teu efetuar. Somos Teus, Senhor Jesus. Fique conosco em mais esse dia, para que nós possamos fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, e nos concedas o Espírito Santo. Amém.